O Brasil amanheceu em clima de revolta neste domingo, 21 de setembro. De norte a sul, milhares de pessoas se mobilizaram contra dois projetos que podem mudar o futuro da nossa democracia. A PEC da blindagem, que dificulta a punição de deputados e senadores, e o projeto de anistia, que pode beneficiar até mesmo Jair Bolsonaro, condenado pelo STF a 27 anos de prisão por tentativa de golpe. As ruas não estão vazias. Elas cantam, gritam e se inflamam de indignação. Em Copacabana, diante de um mar de gente, três gigantes da música popular brasileira menos Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, unem vozes e canções em um protesto histórico. Não é apenas arte, resistência. A cena de ícones da cultura nacional, transformando música em ato político, já entrou para a memória do país. Em Brasília, a esplanada dos ministérios virou palco de outro espetáculo. Um boneco inflável de Bolsonaro foi erguido sob vaias e palavras de ordem. O ex-ministro José Dirceu discursou em cima de um trio elétrico. É disso que precisamos, unidade para mudar esse Congresso e impedir que blindem criminosos com mandatos. Ao lado dele, o deputado Fábio Félix Pié é o LDF incendiava a multidão. Essa PEC não é proteção, é um escudo para a impunidade, mas as ruas não se limitam a discursos. O povo, indignado, responde com gritos de guerra. Sem anistia, homens, mulheres, jovens, idosos, trabalhadores e estudantes marcham com faixas e bandeiras. Uns vestem camisas vermelhas, outros empunham a bandeira do Brasil, todos unidos contra um inimigo comum. A tentativa de blindar políticos e absolver quem atacou a democracia. Enquanto isso, no campo político, a tensão aumenta. O presidente da Câmara, Hugo Motta, republicanos, PB defende a PEC alegando que ela protege contra abusos judiciais. Já o senador Alessandro Vieira, PSD, relator do texto no Senado, promete rejeitar a proposta. O presidente Lula foi direto. Vetará qualquer anistia que tente perdoar golpistas. E a pergunta que ecoa nas ruas é uma só. O Brasil vai permitir que a democracia seja vendida em nome da autoproteção de políticos? Hoje não é um domingo qualquer. É o dia em que artistas, líderes políticos, juristas, jovens e veteranos se encontraram nas ruas para dizer não ao retrocesso. É o dia em que o país inteiro pergunta: quem vai vencer, o povo ou o Congresso blindado? O Brasil amanheceu tomado por um clima de tensão política que parecia estar apenas adormecido, esperando o momento certo para explodir. Neste domingo, 21 de setembro, as ruas se transformaram em cenário de indignação popular, diante de propostas que soam como um atentado à democracia. Milhares de pessoas se mobilizaram em mais de 20 capitais, carregando faixas, gritando palavras de ordem e ocupando avenidas em defesa da justiça. Não era apenas mais uma manifestação, mas um grito coletivo contra a tentativa de blindagem dos parlamentares e contra o projeto de anistia que pode devolver impunidade a golpistas e beneficiar até mesmo o ex-presidente. Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Logo cedo, em Brasília, a esplanada dos ministérios foi tomada por manifestantes que empunhavam cartazes com frases fortes. Sem anistia. PEC da bandidagem não. Congresso não é esconderijo de criminosos. No meio da multidão, vozes se erguiam com indignação. Aline Borges, ambientalista de 34 anos, resumiu o sentimento coletivo. Estamos aqui para protestar contra este Congresso, que é composto por criminosos, assassinos, corruptos, todos vestidos de políticos. Eles querem aprovar uma lei que os autoprotege. Não podemos admitir isso em nosso país. Suas palavras inflamaram os que estavam ao redor, que passaram a repetir em coro o mantra do dia sem anistia. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o cenário era diferente, mas igualmente poderoso. A praia de Copacabana foi transformada em palco de resistência. Milhares de pessoas se concentraram em frente ao posto 5 para assistir e ouvir três dos maiores nomes da música brasileira: Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. Não se tratava de um simples show, mas de um ato político-cultural de peso. Suas vozes ecoaram não apenas em versos, mas em protesto aberto contra a tentativa de silenciar a democracia. A presença desses artistas, símbolos de luta, desde a ditadura militar, deu à manifestação uma dimensão histórica. O público aplaudia e chorava, muitos levantando bandeiras do Brasil e do Partido dos Trabalhadores, em um encontro improvável de cores e ideologias, mas com um objetivo comum:
impedia a blindagem da política, no plano institucional, a crise se agravava. Na semana anterior, a Câmara dos Deputados havia aprovado a chamada PEC da blindagem, que prevê que qualquer processo criminal contra parlamentares só poderia avançar com autorização do próprio Congresso, em votação secreta. A proposta foi defendida pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, que alegou estar protegendo os legisladores de supostos abusos do judiciário. A justificativa, porém, não convenceu. Para a população, soava como um salvo-conduto para crimes, um escudo contra a responsabilização de políticos corruptos. A revolta aumentou ainda mais quando os deputados decidiram dar andamento em regime de urgência ao projeto de anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Essa proposta, segundo críticos, poderia abrir brechas não apenas para inocentar centenas de golpistas, mas também para perdoar o próprio Jair Bolsonaro, condenado por liderar a tentativa de golpe contra o presidente Lula. O senador Flávio Bolsonaro não escondeu seu entusiasmo, dizendo em entrevista que a medida não era a PEC da impunidade, mas sim da sobrevivência. A fala repercutiu mal nas redes sociais, alimentando ainda mais os protestos. O clima político ficou ainda mais tenso com as declarações do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que alertou publicamente que se a PEC da blindagem fosse aprovada, abriria caminho para que o crime organizado se infiltrasse no parlamento. Palavras fortes, que repercutiram em todos os telejornais e foram repetidas nas manifestações como um aviso grave de que não se trata apenas de um detalhe legislativo, mas de um risco real à integridade das instituições. Esse primeiro ato dos protestos de 21 de setembro deixa evidente que a população não está disposta a aceitar retrocessos. Do povo comum aos sarquistas, de juristas, a políticos. A mensagem é clara. O Brasil não pode ser refém de manobras que favorecem quem deveria estar respondendo por crimes. Hoje, o grito das ruas é de alerta, de resistência e de defesa da democracia. Enquanto as ruas fervia de indignação, os corredores do poder em Brasília se tornavam o palco de um embate ainda mais acalorado. A aprovação da chamada PEC da blindagem pela Câmara dos Deputados desencadeou um terremoto político cujos tremores ainda se espalham. A proposta, que exige a autorização do Congresso em votação secreta para que parlamentares sejam processados criminalmente, foi vista pela maioria da população como uma afronta direta à ideia de que todos são iguais perante a lei. O apelido PEC da bandidagem não surgiu por acaso para manifestantes, juristas e até alguns políticos. Trata-se de uma tentativa de institucionalizar a impunidade. A defesa da proposta, no entanto, foi feita de maneira enfática pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Em pronunciamento oficial, ele declarou que o projeto tinha como objetivo proteger o parlamento de perseguições e abusos judiciais. Mota argumentou que nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público teriam agido com excessos em relação a figuras políticas e que era necessário restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Não se trata de blindagem, disse, mas de garantia de que parlamentares não sejam vítimas de perseguição política travestida de ação judicial. O discurso, porém, foi recebido com descrença pela sociedade civil, que viu na fala uma cortina de fumaça para o real objetivo da proposta. No Senado, a reação foi imediata. O relator da PEC, Alessandro Vieira, senador do PSD de Sergipe, fez questão de se posicionar publicamente contra o texto vindo da Câmara. Essa proposta não prospera no Senado. É um retrocesso grave e inaceitável. Não vou colocar meu nome a favor de um mecanismo que abre espaço para a autoproteção de criminosos, declarou em entrevista. Sua postura firme o colocou como um dos principais rostos da resistência institucional à medida. Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, também não economizou palavras ao criticar a PEC, afirmando que ela gerava repulsa e indignação em qualquer cidadão que compreendesse minimamente a gravidade da situação. A situação se agravou ainda mais quando, no dia seguinte à aprovação da PEC, a Câmara decidiu votar em regime de urgência o projeto de anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos, de 8 de janeiro de 2023. A decisão foi recebida como uma provocação às instituições e à sociedade. Para muitos, o timing não poderia ser mais desastroso, após a condenação de Jair Bolsonaro pelo STF a 27 anos de prisão. Tramitar um projeto que poderia abrir brecha para absolvê-lo parecia, no mínimo, uma tentativa clara de confronto direto com a justiça. Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, defendeu o projeto com unhas e dentes.
Não é a PEC da impunidade, é a PEC da sobrevivência, disse em entrevista coletiva. Para ele, o perdão seria uma forma de pacificação nacional. A fala, no entanto, encontrou forte resistência, não apenas nas ruas, mas também no governo. O presidente Lula, em declaração contundente, prometeu vetar qualquer lei de anistia que chegasse à sua mesa. O Brasil não pode virar as costas para quem atentou contra a democracia. O que querem fazer não é reconciliação, é desrespeito ao povo brasileiro. Disse Lula em entrevista à BBC. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também não poupou críticas. Em pronunciamento, advertiu que a aprovação da PEC da blindagem abriria espaço para a infiltração do crime organizado no parlamento. É uma brecha que não pode ser aberta. Se isso passar, vamos institucionalizar um paraíso para quem quiser se esconder atrás de mandatos parlamentares. Não podemos correr esse risco, afirmou. Sua fala repercutiu nas redes sociais e foi repetida à exaustão nos protestos que aconteciam em várias capitais. A pressão popular foi tão intensa que alguns deputados que haviam votado a favor da PEC recuaram. Nas redes sociais, começaram a pipocar vídeos de parlamentares pedindo desculpas e alegando ter cedido a pressões partidárias. A deputada Silvia Alves, de Goiás, do União Brasil, foi uma das primeiras a se manifestar. Foi um erro gravíssimo, fui contra tudo em que acredito, recebi pressões enormes para votar a favor, mas reconheço que falhei. Peço desculpas ao povo de Goiás e ao Brasil, escreveu em sua conta no Instagram. O arrependimento público, porém, não diminuiu a indignação. Para muitos manifestantes, tratava-se apenas de uma tentativa de escapar da ira popular. Esse conjunto de fatores, o avanço da PEC da blindagem, a tramitação do projeto de anistia, as declarações de Flávio Bolsonaro, o veto prometido por Lula e a pressão do povo nas ruas, transformou a crise em uma verdadeira batalha de narrativas. De um lado, parlamentares e aliados tentando vender a ideia de que se tratava de um ajuste institucional. Do outro, a sociedade civil, artistas, juristas e até políticos que viam claramente uma tentativa de golpe branco, de institucionalizar privilégios e apagar crimes. A cada nova declaração, a temperatura política subia. Não havia neutralidade possível. Quem se calasse seria automaticamente visto como conivente. E isso levou até mesmo partidos divididos a enfrentar dilemas internos. Siglas conservadoras começaram a sentir a pressão de suas bases eleitorais, que não aceitavam a blindagem. Deputados temiam perder apoio popular, enquanto outros viam no projeto uma chance de se protegerem de processos futuros. O domingo de protestos, nesse contexto, não é apenas uma manifestação popular, é também uma mensagem clara ao Congresso. O povo está vigiando e não aceitará retrocessos. O grito de sem anistia ecoa como um aviso. Qualquer passo em direção à impunidade será respondido nas ruas, nas urnas e na história. No coração do Rio de Janeiro, na orla de Copacabana, a cena era de arrepiar. O mar de gente que se formava na areia não estava ali apenas para um espetáculo musical, mas para um grito coletivo de resistência. 3 ícones da música brasileira, menos Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, subiram ao palco montado no posto 5, transformando a praia em um verdadeiro palco de protesto contra a PEC da blindagem e contra o projeto de anistia. O público os recebeu como heróis, não apenas da música, mas da democracia. Cada acorde, cada verso, cada palavra dita no microfone carregava o peso de décadas de luta política e cultural. Caetano, sempre reverente, abriu o microfone com uma fala curta, mas explosiva. Não estamos aqui para cantar apenas, estamos aqui para dizer não ao retrocesso, não à blindagem, não à anistia. O Brasil não pode ser governado pelo medo nem pela impunidade. O público explodiu em aplausos, bandeiras foram levantadas, cartazes tremulavam ao vento. Era como se a arte e a política tivessem se fundido em um só ato. Logo depois, Gilberto Gil trouxe uma serenidade carregada de força. Ele falou sobre democracia como quem fala sobre música, lembrando que, assim como uma canção, a democracia precisa de harmonia, de vozes diferentes, de respeito ao ritmo e à melodia. Não existe canção boa se cada músico toca para si mesmo, sem ouvir o outro. Da mesma forma, não existe democracia quando uns tentam calar ou blindar os outros. Estamos aqui para cantar juntos e cantar por um Brasil justo, disse. A multidão respondeu em coro, gritando
sem anistia ao compasso das palmas. Mas foi Chico Buarque quem deu o tom mais contundente da tarde. Reconhecido pela militância contra a ditadura e pela crítica afiada, ele lembrou que o país já viveu tempos sombrios e não pode aceitar andar para trás. Já enfrentamos a censura, já enfrentamos a tortura, já enfrentamos a ditadura. Não podemos agora aceitar que tentem, por lei, transformar criminosos em intocáveis. A história não perdoará quem se omitir. E nós não vamos nos omitir, declarou. O silêncio breve que se seguiu foi logo quebrado por um rugido de aplausos e gritos vindos de toda a praia. Esse encontro de gigantes da cultura brasileira, em plena orla de Copacabana, tornou-se um dos símbolos mais poderosos desse domingo de protestos. Não era apenas música, era memória, era história viva. Era a lembrança de que a arte, no Brasil, sempre esteve lado a lado com a luta pela liberdade. Da resistência à ditadura até os dias atuais, Caetano, Gil e Chico representaram, mais uma vez, a voz de uma geração que não se curva ao autoritarismo. E eles não estavam sozinhos. No público, outros artistas, intelectuais e personalidades marcaram presença. Atrizes, escritores, jornalistas e influenciadores usaram suas redes sociais para convocar seguidores a participarem dos atos. A cantora Anitta, por exemplo, havia feito um apelo a seus mais de 60 milhões de seguidores, pedindo que imaginassem ser assassinados e que seu assassino não pudesse ser processado sem autorização de seus colegas. Sua fala foi repetida nos protestos como um exemplo de como a proposta da PEC da blindagem soa absurda aos olhos da sociedade. Enquanto o Rio vivia esse ato cultural político, em Brasília a manifestação seguia intensa, marcada por discursos inflamados de figuras políticas e sociais. No trio elétrico, além de José, Dirceu e Fábio Félix, lideranças de movimentos sociais e centrais sindicais revezavam o microfone, reforçando a ideia de que o Congresso não pode legislar em causa própria. O boneco inflável de Bolsonaro, erguido como um fantasma do passado recente, simbolizava o perigo que muitos acreditam que o país corre ao discutir uma anistia para quem tentou destruir a democracia. Em São Paulo, o MASP foi o ponto de encontro de milhares de manifestantes. A Avenida Paulista, sempre palco de grandes embates políticos, foi tomada por bandeiras e cartazes. Entre os participantes, a diversidade era visível. Jovens estudantes, famílias inteiras, idosos que carregavam na memória os traumas da ditadura militar e não aceitavam ver o país flertar com a impunidade novamente. Belo Horizonte também marcou presença, com um grande ato na Praça Raul Soares. Lá, professores universitários, movimentos estudantis e organizações de trabalhadores levantaram faixas contra a PEC e o projeto de anistia. A palavra de ordem era uníssona. Sem anistia, sem blindagem, o povo não aceita chantagem. Esse domingo mostrou um Brasil em movimento. A presença dos artistas de peso como Caetano, Gil e Chico não só atraiu holofotes, mas também ajudou a dar legitimidade a um sentimento popular que não nasceu de hashtags ou de discursos institucionais, mas da consciência de que a democracia é frágil e precisa ser defendida todos os dias. O impacto dessas falas e dessas apresentações, elas transcendem a música e o momento. Elas entram para a história como um ponto de resistência em meio a uma crise política que pode definir os próximos anos. Mais do que protestos, este 21 de setembro se tornou um espetáculo de cidadania. A arte se ergueu como arma, a cultura se fez trincheira e a democracia ganhou voz nas ruas. Cada acorde, cada verso e cada grito reforçaram a ideia de que não haverá silêncio diante da tentativa de blindar criminosos e perdoar golpistas. O Brasil mais uma vez mostrou que sabe se levantar quando a ameaça bate à porta. O domingo 21 de setembro não terminou quando os protestos se dispersaram das ruas e das praças. A energia acumulada durante todo o dia reverberava ainda nas redes sociais, nos corredores do Congresso e nos gabinetes do Planalto. As imagens de Copacabana lotada, com Caetano, Gil e Chico, transformando música em protesto, correram o mundo. O boneco inflável de Bolsonaro diante da esplanada dos ministérios foi capa de jornais internacionais. O grito sem anistia ecoava em vídeos virais compartilhados milhões de vezes. E, sobretudo, a sensação que pairava era de que a sociedade havia dado um recado que não poderia ser ignorado. O povo não aceita retrocessos. No Congresso, o clima era de constrangimento. Muitos deputados que votaram a favor da PEC da blindagem
se viram obrigados a dar explicações públicas. Alguns tentaram justificar que não entenderam plenamente o texto, outros alegaram que foram pressionados pelas lideranças partidárias, mas na prática, o que ficou registrado foi a contradição entre o voto e a voz das ruas. A deputada Silvia Alves, que já havia se desculpado nas redes sociais, ganhou companhia de outros parlamentares que, em notas oficiais, reconheceram o erro cometido. Esse movimento de arrependimento expôs a fragilidade da base de apoio da PEC e deixou claro que o desgaste político poderia custar caro nas próximas eleições. O Senado, que agora carrega a responsabilidade de avaliar a PEC, sentiu imediatamente a pressão. Alessandro Vieira, relator do texto, reafirmou que recomendará a rejeição. Otto Alencar, presidente da CCJ, foi além, declarando que não colocará em pauta um projeto que considera uma ofensa direta à Constituição. Senadores de diferentes partidos, incluindo até nomes de centro-direita, sinalizaram que não votarão a favor da proposta. A leitura é simples. Depois da pressão popular desse domingo, votar pela blindagem seria um suicídio político, mas o perigo não desapareceu. O projeto de anistia segue em tramitação acelerada, impulsionado por parlamentares ligados ao bolsonarismo e por figuras que ainda insistem em relativizar os ataques de 8 de janeiro. Flávio Bolsonaro, mais uma vez, reforçou em entrevistas que o país precisa virar a página e que a anistia seria um gesto de pacificação nacional. A fala provocou revolta ainda maior, sendo apontada por críticos como uma forma de banalizar crimes contra a democracia. A cada vez que o senador defende publicamente a anistia, as redes sociais se inflamam, transformando seu discurso em combustível para a mobilização. O presidente Lula, por sua vez, endureceu o tom. Se antes havia apenas sinalizado que vetaria a anistia, agora afirmou em entrevista que não permitirá nenhuma farsa legislativa que transforme criminosos em vítimas. Lula destacou que o país precisa de justiça, não de perdão a quem atentou contra a Constituição. Ao lado dele, Ricardo Lewandowski reforçou que a PEC da blindagem seria um atestado de impunidade institucionalizada. E voltou a alertar para o risco de infiltração do crime organizado no parlamento. As centrais sindicais e movimentos sociais anunciaram que não recuarão. Já há convocatórias para novos protestos caso a anistia avance. A Frente Povo Sem Medo, a CUT, o MST e a UNE declararam em notas conjuntas que permanecerão em mobilização permanente. O povo deu um recado neste domingo e daremos quantos recados forem necessários. Democracia não se negocia, não se vende, não se troca por acordos de gabinete, diz o manifesto, assinado por várias organizações. Nos bastidores, deputados e senadores sabem que estão em uma encruzilhada. Se insistirem em avançar com a blindagem e anistia, correm o risco de enfrentar não apenas a rejeição popular, mas também crises institucionais com o judiciário e o executivo. O STF já sinalizou que não aceitará legislações que firam a Constituição. Ministros como Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, em conversas reservadas que já vazaram para a imprensa, teriam classificado a PEC como um atentado institucional. Do outro lado, se recuarem, parlamentares ligados ao bolsonarismo podem radicalizar ainda mais, transformando o Congresso em arena de guerra política. As ruas mostraram que a sociedade não está anestesiada. E isso é talvez o maior temor de parte da classe política, descobrir que, em pleno 2025, as pessoas ainda se levantam para defender valores básicos da democracia. O medo dos parlamentares é que esse movimento se consolide e influencie diretamente nas eleições municipais do próximo ano e depois, nas eleições gerais de 2026, o eleitorado já está atento a quem votou a favor da PEC. E a pressão pode se transformar em voto de punição. E assim, a pergunta que fica é inevitável. Qual será o futuro da democracia brasileira diante desse impasse? O Congresso ouvirá as ruas e barrará a blindagem? O projeto de anistia será derrotado pelo veto presidencial ou insistirá em avançar mesmo contra a maré popular? O STF terá que intervir novamente para manter a Constituição de pé? Este domingo de setembro não foi apenas mais um dia de protestos. Ele marcou um divisor de águas. O Brasil assistiu ao encontro de artistas, políticos, juristas e cidadãos comuns em defesa de um princípio básico. Ninguém está acima da lei. Se esse recado será respeitado, ainda não sabemos. Mas uma coisa é certa, a democracia brasileira, tantas vezes atacada, mostrou que ainda pulsa nas ruas, nos palcos, nas praças
e na voz de um povo que não está disposto a se calar. E agora, Brasil? As ruas gritaram, artistas históricos protestaram, ministros e senadores se posicionaram. Mas o Congresso ainda insiste em blindar a si mesmo e perdoar golpistas. A democracia está em jogo. Será que o povo vai vencer essa batalha? Ou veremos políticos intocáveis decidindo o próprio destino? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que a PEC da blindagem e a anistia vão cair com a pressão das ruas? Ou o Congresso vai empurrar esse retrocesso goela abaixo da população?